Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Esse programa é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Você pode participar com a gente ligando ou enviando e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Para falar sobre esse tema, participam do nosso programa de hoje a pediatra doutora Maria Mercedes Zuquerato Castro e os neuropediatras doutor Rodrigo Carneiro de Campos e a doutora Marli de Araújo Marra, todos médicos cooperados da Unimed BH. No bloco anterior, eles explicaram o que é transtorno de déficit de atenção, quais são as características, e nós agora vamos ouvir o relato de Valéria Miranda Nunes, cujo filho, André, foi diagnosticado com déficit de atenção quando tinha 5 anos de idade. Vamos ver. Quando André tinha 5 anos de idade, Valéria foi chamada no colégio pois o filho não conseguia acompanhar a turma e, portanto, poderia repetir o ano. Preocupada, Valéria foi procurar saber o que estava acontecendo na escola e se de fato o filho tinha problemas de aprendizagem. Desde que ele tinha 5 anos, eu já fui cuidando do André. Mas eu colocava ele na aula particular, eu tentei remédio, eu conversava nas escolas. Mas eu percebo que o problema é que as escolas, elas têm uma preocupação muito grande com o lado acadêmico. Menino que tem transtorno de déficit de atenção não é interessante para essas escolas que estão preocupadas só com o lado acadêmico. É que as pessoas pensam que a criança que tem transtorno de déficit de atenção, ele tem algum tipo de retardo, que é um transtorno e não tem prejuízo intelectual, entendeu? O importante mesmo é o André aprender a conviver com esse transtorno. E ele mesmo, com o tempo, vai criar mecanismos para ele viver com esse transtorno e enfrentar situações do dia a dia como todas as pessoas e vai sair bem disso. A pior fase do transtorno de déficit de atenção, eu acho, é a fase, eu não sei, porque eu não passei por todos, o André ainda é adolescente, mas é a fase escolar mesmo, porque é muita cobrança e cobra-se que eles sejam como os outros alunos e eles não são como os outros alunos e nunca vão ser. Então eu optei por não dar mais medicamento. E o que eu fiz foi procurar uma escola e foi muito tempo para achar essa escola. Foi procurar uma escola e com profissionais nessa escola que entendessem o que estava acontecendo com o André e comigo e tudo mais. Porque acontece com toda a família, né? Valéria e toda a família acompanharam o sofrimento de André, tanto a não adaptação aos medicamentos, quanto a falta de capacitação das escolas para receber o menino. Valéria queria certeza de que o filho de fato tinha um transtorno do déficit de atenção e não outro problema cognitivo. Foi aí que encontrou um exame que poderia demonstrar o grau de desatenção do filho. Eu queria um diagnóstico feito por um exame. Eu queria que tivesse um exame que detectasse isso no André. Eu acho que a maioria de nós quer São Tomé, eu quero ver para crer. Potencial cognitivo P300. E a conclusão? É importante atraso na velocidade de processamento cerebral de informações, afetando tanto a capacidade de atenção quanto os processos de fixação de memória. Existe muito preconceito. Muito pai e muita mãe nem gosta de receber um diagnóstico assim, porque fala, ué, mas é retardo? E se fosse? Iria amar meu filho da mesma forma. Mas é importante esclarecer, porque não tem nada a ver com um retardo mental. É um atraso no processamento. O cérebro dele processa a informação de forma diferente. E ele, então, tem que ser avaliado de forma diferente na escola. Felizmente, descobri uma escola que entendia isso, que entende isso, que avalia o André de forma diferente. Todos os profissionais o tratam com muito respeito e ele é muito feliz. O importante para mim é que meu filho seja feliz. Isso é o que toda mãe e todo pai querem, que os filhos sejam felizes. E quando a criança tem alguma dificuldade e tem essa barreira a ser enfrentada todo dia, que ela vê que o filho está dando murro em ponta de faca, acho que os pais sofrem tanto ou até mais do que as crianças. Mas eu gostaria de vários comentários. O primeiro
eu tinha comentado com você com relação à idade, aparece desde a infância, e aí a gente viu aqui que dela foi na escola, que a escola chamando com 5 anos de idade, né, doutora Mercedes? Que seria mais a fase de alfabetização, que é quando a escola vai perceber e quando aflora a dificuldade. mesmo. Mas o comportamento ele já podia estar sendo percebido anteriormente a isso. Só que a alfabetização ela vai exigir mais da criança o foco, a concentração, né? Só que é uma criança planejamento, organização, né? Que é uma criança que é diferente do ambiente, mas que tem que ser tratada como criança também, não enquadrada de uma forma que ela vai ter que seguir um padrão de uma escola que tem várias crianças, cada uma com a sua história pessoal, com o seu... Né? Com as suas facilidades e as suas dificuldades também. Com a sua vivência, né? Com o seu ambiente familiar, com as suas dificuldades. E que é uma criança diferente. Eu acho que tem que ser olhado como um todo, não como uma criança que tem que seguir um padrão de uma escola que rotula realmente, que tem que ter um aproveitamento eficiente, né? Que tem que passar de ano, tem que mostrar que é capaz. Certo. Vamos lá, os comentários, doutora Marli. Vamos lá, né? Porque agora, essa entrevista aí, né, nós comentamos aqui exatamente que o transtorno, ele é um problema neurobiológico, ou seja, ele é químico do cérebro, tá? Do processamento, sim, do cérebro, mas o processamento químico. Então, o tratamento medicamentoso é muito importante, né? Apesar do preconceito que a gente vê. Então, esse é o número 1. Tá, deixa eu só aqui, então, porque isso não veio no ar na matéria enquanto ela falava, mas me parece que ele tentou vários medicamentos e não passou bem. Acho que, assim, ela falou assim, optamos por não tomar mais medicamento, mas acho que não houve uma adaptação. Então, só estou explicando isso. Lógico, como todo medicamento, os medicamentos podem ter os seus efeitos colaterais e tem, antes disso, as contraindicações. Bom, TDAH é uma coisa, o quadro cognitivo é outro, que é o QI da pessoa, que é o quociente de inteligência. Então, quando a gente, inclusive, tem dúvidas sobre o diagnóstico, às vezes a gente tem que pedir uma avaliação neuropsicológica completa para poder, inclusive, mensurar a parte cognitiva também. E o TDAH não é a única causa de dificuldade escolar. Nós temos outras causas também, como dislexia, descalculia e outros problemas que podem levar à dificuldade escolar. Então, a primeira coisa importante aí é o diagnóstico correto do TDAH. Diferencial. Exatamente, né? E ver como que qual que é o medicamento, às vezes é só uma questão de dose e tal. E lógico que o tratamento medicamentoso, ele é fundamental nesses casos, quando o diagnóstico está dentro desse 5 a 6% aí da população que o doutor Rodrigo falou. Mas o TDAH, muitas vezes, ele não vem sozinho, ele vem com uma comorbidade, ou seja, ele vem com outros transtornos associados. Isso pode acontecer em 60% dos casos. Então, como, por exemplo, ansiedade, depressão associadas, transtorno opositor desafiador. Então, às vezes, o tratamento do TDAH sozinho não está dando certo, porque essa criança pode ter uma segunda coisa associada. Entendo. Então, é um quadro muito importante, sim, que a gente faz o diagnóstico na infância. Essa criança pode se tornar um adulto com também sintomas do TDAH ou não, tem 60% de chance. E a família, toda a sociedade, as escolas têm que estar envolvidas e os pediatras para essa atenção primária. Olha, vamos encaminhar essa criança, qual criança, para qual profissional, para se tentar um diagnóstico, primeira coisa, correto, né? Tá. E a gente falou aqui que o diagnóstico é clínico e não existe exame complementar, infelizmente, e a gente quer colocar a mão em alguma coisa, como ela falou, né, para o diagnóstico. Algum comentário, doutor Rodrigo? Sim. A questão até foi frisada, Márcia, no final da entrevista por você, a questão todo pai quer que a criança, que o filho seja feliz. E toda pessoa, ela precisa dessa felicidade. E isso demanda uma adaptação dela com o meio. Tá? Então, existem várias situações que a criança não tem um desempenho escolar de acordo com as possibilidades dela. E isso tem que ser diagnosticado, porque
a criança que tem déficit de atenção, isso impacta na vida dela ao longo dos anos e depois, mesmo com o diagnóstico lá no final da adolescência ou no início da idade adulta, tudo que ela viveu ou deixou de viver em termos de desempenho positivo, ela deixa uma cicatriz emocional que depois, mesmo com o tratamento, um diagnóstico correto, essa pessoa ela não consegue se ver livre desse passado dela. Então é muito importante o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. A Mercedes falou que desde a idade de criança abaixo de 3, 4 anos, nós já temos os sintomas, embora não possamos dar o diagnóstico, mas já existem sintomas que vão culminar com esse diagnóstico, que até há um tempo atrás a gente dava o limite de 7 anos, e no DSM-5, que é o último, o consenso da Academia Americana de Psiquiatria, ele passou para os 12, 13 anos, ou seja, alargou o tempo de diagnóstico. Com isso, a sensibilidade aumentou. Tá? Então, a questão maior é o diagnóstico correto e o tratamento correto. Não obstante de procurar uma escola que tenha um conteúdo adaptado, isso é muito importante, profissionais que tenham capacidade de otimizar o que esse indivíduo possa render, isso é muito importante. Mas nós não podemos abrir mão de um diagnóstico correto e de um tratamento correto. Inclusive, existem várias classes de medicamentos que são usados. Então, assim, a adaptação é individual, mas existem outros medicamentos que podem ser tentados. Certo. Não só os psicoestimulantes, que são os que têm mais resultado. Tá certo. Bom, nós vamos encerrar esse bloco aqui, que o tempo já acabou. Daqui a pouco a gente volta, então, para comentar mais. E eu quero também voltar àquilo que eu tinha deixado no ar no primeiro bloco, que é exatamente o excesso de informação e principalmente de estimulação eletrônica que a gente tem hoje em dia, desde criança, desde bebê às vezes, de que forma isso pode interferir ou não. Um rápido intervalo, enquanto isso aproveito para te convidar mais uma vez a participar conosco desse programa que é feito para você e com você. Então ligue, mande mensagens ou depoimentos ou perguntas, comentários. O telefone é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Mas fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta.